Então tá, bom dia. 6h26, logo mais às 6h30, inicia o programa Brasil 247. Eu vou ter que ouvir esse programa com delay, tá certo? Mas tudo bem, então são 6h27, quinta-feira, 22 de janeiro, tá certo? 22 não me lembra nada, não me diz nada. Tomando aqui um gole de achocolatado. Mas como eu dizia, eu fui acordado essa manhã. Ontem Flamengo jogou e ele joga fora de hora, fora do meu padrão de recolhimento. Eu já fui professor noturno, certo? Começava às 7 horas e terminava às 11h30. Tudo isso era... Não sei se era tudo isso. Às 23h30? Não sei. Mas assim, eu fui, assim, ó, eu me ocupava à noite, certo? Eu trabalhava 3 turnos, certo? Então era acostumado a usar o horário da noite. Hoje, por ritmo de trabalho, certo? Me recolho à noite logo cedo. Mas ontem fiquei até às 21h30, coloquei um relógio para despertar, para me chamar às 20 horas e 20, às 21h25, tá certo? Para eu assistir o jogo do Flamengo e Vasco. E me lembrei dessa história de irmão mais velho, tá certo? Mas eu não queria falar disso, eu queria falar, primeiro, certo? Eu queria falar que eu fui dormir por conta de ter quebrado aí a rotina do meu recolhimento, tá certo? E minha mente, ela, sabe, se distraiu e puxou meu corpo pro sono, sabe? E dormi, certo? Dormi direto, entendeu? Já acordei agora de manhã cedo, chamado pelo smartphone, tá certo? Uma notificação, como é que chama? O sinal é de notificação, a sineta de notificação. Mas falando em sineta, eu fui atraído, sabe, no meu sono por um sonho. E de repente estava eu num corredor olhando para dentro de uma sala, sabe, isolada por uma chapa de vidro. Essa chapa de vidro e essa sala e esse corredor me parecia muito com o espaço ali do seminário, certo? Onde eu fiquei uma temporada lá na década de 60, na segunda metade da década de 60, fazendo ali o ensino fundamental, tá certo? E de repente havia um espaço, se criou, tinha um amazonense, e nós estávamos aqui em Belém, Ananindeua, mas de lá do Amazonas vinham estudantes de seminário e se alojavam ali em Ananindeua, tá certo? E veio um cara, sabe, um garoto, sabe, chamado Wilson Lima. Hoje o governador do Amazonas é o Wilson Lima, não sei se se trata da mesma pessoa. O Wilson Lima era um garoto pequeno, sabe, assim, miúdo, assim, a família dele deveria ser um classe média, ele trazia muitos equipamentos adquiridos ali na Zona Franca de Manaus, tipo radinho de pilha, sabe? Essas coisas assim, e a gente emprestava às vezes, ele deixava a gente usar. Mas foi com esse cara que, sabe, surgiu um projeto de fazer um painel, um jornal de painel, sabe, onde ali a gente fazia uma colagem de textos e de artigos, de notícias ali, sabe. Veja que a gente não fazia notícias do dia a dia, certo? Não fazia crônica, tá certo? A gente estava dentro de um espaço isolado e o que a gente fazia era comunicação, um tipo de comunicação, comunicação cultural, tá certo? Então podemos dizer que esse painel era um painel cultural, onde a gente pegava livros e almanaques e qualquer coisa assim, tá certo? E ali digitava, sabe, eu não sei qual era, sabe, eu acho que havia digitação, e ali, aquele painel ele atraía a atenção, sabe, dos outros. Ele era aberto, publicado aos domingos, sabe, no sábado à noite, a gente ficava produzindo aquele material ali, sabe.
num espaço, ali numa sala onde havia como eu disse, uma sala onde havia sabe, ela se colocava para fora através de uma lâmina de vidro, sabe? E a gente fazia, pregava ali, sabe, por dentro da sala, ali, sabe, por trás da lâmina de vidro, os artigos que a gente queria e chamava para esse produto cultural como é que se chamava, hein? Tava agorinha na boca tinha uma loja aqui em Belém, sabe, eu não sei de onde, eu acho que a ideia de chamar com aquele nome foi ideia do Wilson Lima, tá certo? Cosmorama, tá certo? Cosmorama. E tem tudo a ver, veja, Cosmorama, lembra mundo, tá certo? Cosmos, tá certo? Mas Cosmorama aqui em Belém, eu acho que era uma loja que cortava vidro, não sei se era isso, não sei o que era Cosmorama aqui em Belém, mas tinha uma loja ali na Manel Barata, tá certo? Chamado Cosmorama, mas eu penso que o Wilson trouxe, tá certo? A ideia de chamar a esse mural de Cosmorama, eu acho que lá de Manaus. E veja então, de repente eu estava no meu sonho agora de manhã, no corredor, portanto, fora da sala e para dentro, e na chapa de vidro não havia mural nenhum, tá certo? Havia pessoas dentro, e havia pessoas que eu conheci quando eu fui diretor de escola, numa escola em Manaus. Essas pessoas eram mulheres, todas elas, B10, tá certo? Eu poderia designar o nome delas aqui, mas estou me lembrando de 3 nomes delas, tá certo? 3 nomes. Aliás, já veio agora mais o quarto nome, tá certo? E eram mulheres que ficavam sentadas a uma mesa, sabe, fazendo ali a disciplina, eram inspetoras, tipo assim, tá certo? Uma delas batia a campainha que marcava os horários de funcionamento dos tempos de aula, essas coisas assim. E eu poderia citar o nome delas, tá certo? E eu saí desse espaço, eu entrei nesse espaço no tempo da ditadura militar, na década de 80, tá certo? Sem concurso público e fui ali aí dentro de uma situação precária, tá certo? Uma situação de trabalho precarizado, tá certo? Na época já vigorava a exigência de concurso público pela Constituição de 67 e de 69 depois. Havia essa regra de exigência para ingressar no serviço público, a exigência de concurso público, tá certo? Mas as escolas praticavam contratações, entre aspas, desse tipo. A palavra contratação ontem, sabe, ela apareceu no vocabulário através da professora Luciana Paula Guimarães, não sei, uma professora paulista, eu acho, tá certo? Não sei se ela é da USP, eu não sei. Mas ela foi aluna do professor Alisson Mascaro, ela é comunista, tá certo? E falou do Evgeny Pachucanes, tá certo? Eu tenho um livro desse jurista comunista, sabe, soviético. Ele tá ali me olhando e ela, sabe, é dessa escola aí, do professor Alisson Mascaro, ela foi aluna do Alisson. E ela falou da sociedade contratualista que a gente vive, da sociedade moderna, uma sociedade contratualista. O contrato ele tem um elemento vital que é a vontade das partes que contratam, tá certo? E pacta sunt servanda, os pactos são feitos para respeitar, tá certo? E veja que pacta sunt servanda, eu já disse, tá certo? E pactos são feitos para respeitar. Estou lembrando aqui do filme John Wick. Me parece que tem 4 edições já do filme John Wick, tá certo? Eu não vou me lembrar, é do ator que faz o papel do John Wick. Como é que chama ele? Eu só sei dizer que esse personagem é um cigano, tá certo? Ele vem da Bielorrússia, eu acho, e adquiriu habilidades com o corpo dele, sabe, e com armas, sabe. Ele é imortal, sabe. As balas, sabe, de armas de fogo não o atingem, sabe. Os golpes, os murros não o derrubam, tá certo.
e ele é ágil, sabe? Ele é esperto. Ele não fez mutações genéticas como naquele filme, naquela série de filmes do Matt Damon, certo? Onde ele é um assassino também. O John Wick é um assassino e os personagens do Matt Damon também são assassinos, tá certo? E mas no caso do Matt Damon, a ideia do filme, da produção cinematográfica, o texto foi mudando, sabe? E foram introduzindo ali modificações nos personagens, tá certo? Aí quando se fala no personagem de Matt Damon, se lembra dos personagens de Missão Impossível, se lembra dos personagens 007, tá certo? Eu curti demais. Eu tive que fazer um upgrade aí, tá certo? Por conta da minha formação em seminário, eu perdi o contato com o mundo, tá certo? Mas veja que desde a década de 80, tá certo? Quando eu me pus no mundo, ali no mundo do trabalho, tá certo? E me pus no mundo do trabalho com a licenciatura de professor de português, tá certo? De língua portuguesa e, se fosse necessário, de literatura portuguesa também, literatura portuguesa e brasileira. E eu entrei num circuito de escolas num bairro em Manaus chamado São Francisco. E na maior escola que tem nesse bairro eu me tornei diretor. E o professor, sabe, que exercitava a direção da escola, eu poderia dizer o nome aqui, mas eu não vou, tá certo? Ele estava afastado, mas ele fez academia, como é que chama? Academia de guerra? Como é que chama aquela coisa dos governos militares? Onde eles pegavam os militares do governo, lideranças do mundo do trabalho, sabe? Lideranças aí, sabe, da área da economia mesmo, empresários e profissionais liberais e davam treinamento na escola que é escola de guerra, qualquer coisa assim, tá certo? E esse diretor, rapaz, sabe, ele se apresentava como músico, um cara assim sensível, era um cara assim meio esquisito aquele cara, olha. E ele fez o hino da escola, tá certo? E eu não gostava daquilo, tá certo? E não sei o que é que me distanciava dele, tinha um que é que me distanciava, tá certo? E eu vivi com a sombra desse cara na direção da escola, mas na verdade quem governava a escola era um outro professor que fazia a coordenação de todas as escolas daquele bairro ali, sabe, daquela circunscrição escolar, tá certo, educacional, vinculada à Secretaria de Estado, tá certo? E houve uma mudança ali quando eu entrei, sabe, eu devo ter procurado esse coordenador geral, sabe, e a sede dessa coordenação era nessa escola, no bairro de São Francisco, sabe? E esse cara era vinculado ao mundo da política, a pessoas, a agentes políticos ali estaduais, tá certo? E federais também, tá certo? E ele vivia exercitando esse poder político ali dentro, tá certo? E aí, sabe, as coisas se perdem. Eu entrei aí, sabe, fiz registro histórico nesse mundo e saí, sabe, saí dos registros no final da década de 80, tá certo? Mas assim, fui me distanciando devagar, tá certo? E não sei como fui, como pude, e por aí fui, tá certo? E já me preparando para sair do Amazonas e sair, tá certo? Só sei que me lembrei de três criaturas, sabe, que eu olhava de fora para dentro de uma sala e via uma delas e para uma delas eu acenei dizendo que precisava falar, sabe, e ela veio, saiu da sala, tá certo? E eu conversei, não sei o que conversei, tá certo? Eu não sei, não lembro qual foi o papo. Mas para mim trata-se já de uma alma, sabe, de uma alma que já foi, já saiu, sabe, desencarnou, tá certo? E era ela que tocava a sineta, tá certo? Quando, nessa situação ali, sabe, eu consegui furar cercos e me tornei diretor dessa escola. E uma das coisas que eu fiz foi comprar uma sirene dessas assim que apita longe, tá certo? Elétrica, né? Aí eliminei a sinetinha dela, tá certo? Eu não sei se ela gostou muito disso, tá certo? Como é que chama essas sirenes aí, sabe? Sirenes de fábricas assim, sabe? Uma das coisas que eu introduzi na escola. Mas pulando, sabe, indo, mas veja só, agora já é 16 minutos de vídeo.
E eu falava do Cosmorama, certo? Que foi um jornal mural, tá certo? E assim, estou lembrando desses espaços por onde eu passei, por onde eu me formei, tá certo? Graças ao esforço de mestra, sabe, eu fui tirado de uma situação aí de abandono político, de abandono de políticas públicas, tá certo? E ingressei. Hoje eu vivo num bairro onde passo constantemente diante de uma escola onde eu fiz a quarta série primária na época, um tal de escola. Hoje a escola de ensino fundamental e médio, é assim que é denominado, Daniel, Padre Daniel Samarati, na época era só Padre Daniel, eu acho, não lembro bem direito. Mas eu acho que eu devo ter registros por aí, tá certo? Eu não sei se eu tenho comigo o certificado, eu acho que eu não tenho mais o certificado da minha passagem. Eu não sei se de conclusão daquela de primeira a quarta série, eu não sei se isso dava certificado para mim. Eu só sei que no seminário eu entrei com o certificado fornecido por essa escola para fazer a quinta série primária, tá certo? Ou a quinta série, o ginásio, para fazer o ginásio, tá certo? Foi isso. É de quinta ou oitava série. Mas fica o registro aí dessas pessoas que eu conheci, tá certo? Eu lembro que eu me tornei diretor nessa escola, onde essa pessoa, sabe, que veio ao meu encontro, sabe, no sonho, era quem fazia o toque da sineta. E eu vim a me tornar diretor, tá certo? E fui escolhido por uma comunidade escolar, tá certo? E disputei voto eleitoral, sabe? Voto mesmo, sabe? Escolha democrática. Eu não sei, eu acho que as urnas não eram confiáveis, sabe? Eu acho que houve fraude e aquela coisa toda, tá certo? Essas coisas que se põem aí na discussão. No sistema comum, no mundo da política também se fazia eleição, no mundo da ágora, certo? No mundo da cidadania, fora dos muros da escola, se fazia também a eleição para governantes, tá certo? E eu lembro que depois já formado eu participei de eventos onde se fazia apuração de votos, tá certo? Eu conheci donos e donas de cartórios, pessoas poderosas, era no interior isso, tá certo? E ali se percebia o poder econômico das coisas, sabe? É interessante isso, tá certo? Os votos eram recolhidos em urnas de lona, tá certo? E depois eram levados para dentro de um espaço amplo ali, sabe, com um espaço com mesas onde havia pessoas ali encarregadas, sabe, de coordenar os trabalhos e os votos eram contados, apurados, anotados e tudo na caneta, rapaz, e no lápis, tá certo? Aí aparece por trás de mim um cara, um advogado, rapaz, um paulista, tá certo? Como é que chamava ele? O cara gostava de um birinite danado, tá certo? Porra, ele era paulista. Mas eu vou deixar essa história aí do voto para outra ocasião. Eu só sei que eu entrei nessa escola, me tornei diretor, e ganhei aí uma situação de privilégios, tá certo? Fazendo a direção da escola, foi um espaço eminente. Eu acho que me valeu a minha formação cultural, a minha formação. Não vou falar formação escolar, porque eu tinha certificado, tinha licenciatura oficial, sabe? Eu tinha diploma para estar ali, sabe? Mas o que me valeu ali dentro foi a minha formação de seminário, tá certo? Eu me lembro que os alunos eram reunidos ali numa quadra de esporte que havia, tá certo? E eu me punha ali, me apresentava ali, sabe, sendo o líder daquelas pessoas ali, tá certo? Mas o importante é que eu fui escolhido no voto, agora era para compor uma lista tríplice, certo? Eu fui colocado em terceiro lugar e me tornei diretor na marra, tá certo? No MUC, rapaz, no MUC de um deputado estadual chamado João Pedro, esse nome eu vou falar aí, João Pedro, tá certo? Ele era comunista, eu acho que ele era do PCdoB. E tinha a secretária de Estado lá, era do PMDB na época, tá certo? Era uma professora da Universidade do Amazonas, eu acho que ela tinha ligações, eu acho que ela era uma mulher forte, tá certo? Assim, no sentido de personalidade, eu poderia dizer o nome dela aqui, tá certo? E ela saiu da Assembleia Legislativa para se tornar secretária de Estado de Educação, tá certo?
E o meu nome foi indicado no MUC, porque uma pessoa com quem eu era casada na época era colega, tinha aproximações com esse deputado estadual, tá certo? E ela foi para cima, uma mulher valente também, tá certo? Decidida, e conversou, sabe, disse que havia essa situação numa escola, tá certo? O deputado se interessou e foi atrás da secretária e, de certa forma, ela precisava fazer articulações com a Assembleia Legislativa, sabe, e resolveu dar atenção para esse deputado. Só que esse deputado era do contra, rapaz. Veja que a gente estava ali no começo da década de 80, a ditadura militar estava aí, sabe, escancarada. Eu não sei quem era o presidente de turno na época, ali em 82, eu acho. E eu só sei, rapaz, que esse deputado do contra, sabe, ganhou a atenção daquela deputada que eu acho que era de centro, tá certo? Eu não sei. E o meu nome foi para o Diário Oficial do Estado do Amazonas, rapaz, como diretor de uma escola, tá certo? O cara que tirou, sabe, que foi escolhido na comunidade escolar e ficou em primeiro lugar em quantidade de votos, sabe, ficou muito assim, sabe, sem jeito, assim, muito desorganizado. O outro cara que concorreu ficou em segundo, eu não sei quem ficou em segundo, como é que chamava aquele cara, era um cara todo errado, eu acho, tá certo? Sei que eu fiquei em terceiro, sabe? E a minha escolha se deu no MUC, rapaz, sabe? Mas eu acho que eu já retratei em algum vídeo, sabe, essa situação aí. Por hora fica esse detalhe, sabe, dessa luta. E me lembra, sabe, sim, me lembra primeiro que eu consegui ali me impor e organizar o trabalho ali, sabe, de diretor de escola, sob muita pressão, tá certo? Porque havia outros agentes políticos acima, tá certo, interessados no processo político que se desenvolvia naquela comunidade escolar ali, naquela escola, tá certo? E muitas coisas rolaram, rapaz, muitas águas passaram, tá certo? Bom, essa aí foi aí, sabe? Então, fantasmas me visitaram na noite, rapaz. Eu não sei que porra significa isso. Diria mestre, vieram me visitar, vieram me chamar, vieram se despedir de mim, ou o contrário, tá certo? O mestre estava numa enfermaria, sabe, hospitalizado, mas foi foda aquilo, sabe? E eu já distanciado dele, tá certo? E ele tinha uns males aí orgânicos, tá certo? Porra. Aí num sábado, quando ele me viu, sabe, na enfermaria, sabe, ele olhou pra mim, sabe, se assustou, sabe? E numa certa paranoia ele disse: Ele veio se despedir, você veio se despedir de mim, tá certo? Não vou contar o resto da história agora, tá certo? Mas rapaz é foda, rapaz, porra, bicho é foda. Esse foi um papo. Outro papo foi que, baseado no jogo do Flamengo, o Flamengo ontem, sabe, impôs ordem na casa, certo? E eu me lembrei da expressão, sabe, o irmão mais velho, sabe, veio, sabe, tomar as dores do irmão mais novo, tá certo? Foi mais ou menos isso. Ali a direção do Flamengo não teve o que fazer, sabe, colocou time de garotos aí, sabe, de sub-20, tá certo? De garotos mesmos aí, sabe? Para fazer jogo com adultos, sabe? Adultos cascudos aí, sabe? No mundo do futebol, sabe? Aqueles times ali do Rio de Janeiro, Bangu, quem mais ali, sabe? Ah, não vou lembrar os outros nomes, mas Bangu, Volta Redonda, ali tem um bocado de, sabe, de times históricos ali no Rio de Janeiro, tá certo? E jogadores que vão para cima e vão para baixo, sabe? Jogadores cascudos, profissionais ali. E sei que pegaram os garotos, rapaz, e surraram, sabe? De 3 jogos o Flamengo não ganhou nenhum, sabe? Me parece que teve 2 empates, sabe? E uma derrota, tá certo? E ali o campeonato hoje está ameaçado, o campeonato estadual está ameaçado, o campeonato regional ali no Rio de Janeiro está ameaçado. E a equipe do Flamengo resolveu chamar os aí, sabe, o irmão mais velho, tá certo? E ontem, sabe, botaram ordem na casa. O Vasco, no grupo dele, estava em primeiro lugar, certo? Foi para terceiro. O Flamengo estava não sei se era em último lugar, foi para terceiro, tá certo? E eu me lembrei dessa história, sabe, que na vida a gente tem sempre, as pessoas têm um irmão mais velho, às vezes tem um irmão mais velho, sabe, que protege, tá certo? Se não tiver um irmão mais velho, tem um pai, pode ter o pai, tá certo? Porque nem toda família tem pai, tá certo? É foda isso. O chocolatado acabou, são 25 minutos de vídeo. Mas eu lembro que o que está acontecendo no mundo, sabe, é uma situação parecida com essa aí, sabe, do Flamengo. Ontem o Trump foi para uma cidade na Suíça chamada Davos, o pessoal fala Davos,
A Suíça é um país dividido em cantões culturais, em cantões linguísticos, tá certo? E um desses cantões, devido à proximidade com a França, fala francês, tá certo? O cantão que tem a proximidade ali com eu acho que com a Polônia, não sei se é isso, com a com a Alemanha, sabe, fala alemão, tá certo? O cantão que tem aproximação com a Itália fala italiano, tá certo? E tem, eu acho que o outro cantão é dos suíços puros, eu acho, dos suíços étnicos, sabe? Eu não sei se é isso. E eu só sei dizer que essa cidade tem um nome, Davos, tá certo? Em português. E o pessoal tem um negócio de chamar de Davos, Davos, tá certo? É um local nos Alpes ali na Suíça, tá certo? A Suíça está ali perto de uma cordilheira na Europa chamada Alpes, tá certo? E nesse momento, nesse período do tempo, lá está nevando, faz frio para aquelas bandas de lá, tá certo? E eu só sei dizer que os bacanas do mundo, sabe, estão se reunindo ali para discutir questões financeiras, questões econômicas, tá certo? Questões de riquezas, tá certo? Aí volta aquele tema, sabe, que eu quero que seja tema de um ensaio para mim, um ensaio geral, que é a apropriação dos excedentes da produção, que eu acho que traduz o que o Marx falava. Eu preciso ler o Capital, rapaz, puta que pariu. Ontem a professora Luciana Paula falou, sabe, quem quiser conhecer, falar de comunismo, leia o Capital. O Lejeune falou, sabe, que o grande cara, sabe, do pensamento comunista, tá certo? Foi o Lenin. Lenin, a palavra Lenin é apelido, tá certo? Não é. O Lenin, o sobrenome dele é Ulyanov, em russo, tá certo? Ulyanov, tá certo? Em russo, falei aí Ulyanov, o V é mudo, tá certo? E o Lenin é apelido, vulgo Lenin, tá certo? E esse cara foi quem leu, sabe, aí, sabe, leu Marx, veja que o Marx estava vivo ali para as bandas da Alemanha, eu acho, ali, sabe, na Inglaterra. E o Lenin estava lá na Rússia, o Lenin viajou, acho que foi à Suíça. O Lenin viajou, mas não sei se ele encontrou com o Marx, não. Ele encontrou com o Marx espiritualmente, certo? Culturalmente. Ele leu os livros de Marx, sabe, e orientou um pensamento que podia ser aplicado, um pensamento político que podia ser aplicado ali, quando são 28 minutos de vídeo, que podia ser aplicado ali, sabe, numa situação para reger uma questão ali envolvendo esses apropriadores de excedente de produção, sabe, que vão se colocando como bacanas, tá certo? Vão se destacando em dinastias, rapaz, vão dizendo que são enviados de Deus, sabe, que Deus é quem designa, sabe, que designa sabe, a categoria deles, sabe, a classe social deles. Ontem falavam dessa questão da prosperidade. Ontem um tal de Nicolas está fazendo aí um movimento, uma caminhada, tá certo? Aí um cara de repente chega de helicóptero, tá certo? Aí eles dizem assim, tá certo, que no mundo por onde esse Nicolas transita e por onde ele adquire, sabe, massa muscular eleitoral, é o mundo evangélico, o mundo da religião. E lembra aquele cara, teve ali o Martin Luther, mas teve um francês, suíço, não sei como é que chamava aquele cara, como é que chamava, hein? Que sabe que de repente desenvolve a teoria luterana, sabe, a teoria reformista, tá certo? E vem falar de porra de prosperidade dentro do cristianismo, vê se pode uma porra dessa, de acumulação de riqueza dentro do cristianismo, quando Yeshua dizia justamente o contrário, rapaz. Yeshua era contra, ontem mostrou o tal de Nicolas, sabe, simulando ali numa situação estética, a pregação do Sermão da Montanha, tá certo? Ele trepado num tamborete, vai ver, sabe, falando para uns caras que estavam acompanhando ali a marcha dele, sabe, saindo de uma cidade mineira na direção de Brasília. Veja que nós estamos falando aí do mundo da ágora, certo? E eu só sei dizer que, então, voltando à história do irmão mais velho, tá certo?
o que está acontecendo aí. Eu queria dizer que, ao fim e ao cabo, o que está em questão, sabe, é a organização sabe, de como se apropriar, sabe, das riquezas do mundo, tá certo? Por categoricamente, sabe, categorialmente, como é que eu posso dizer? Com nobreza, tá certo? Como é que se pode, sabe, com sutileza, sabe, sem confusão aí se apropriar da riqueza do mundo numa boa, tá certo? Inventando as ideologias que justificam o status quo, tá certo? Que viabilizam, sabe, uma situação de gozo, de gozo e de vantagens, de privilégios, como a gente diz numa boa, sabe? De uma classe social, rapaz, sabe? De uma classe social que descobriu que pode explorar o trabalho humano, tá certo? E a Luciana ontem falava isso, sabe? Que o que põe a riqueza das pessoas é o trabalho, tá certo? E dentro, sabe, dos mecanismos do mundo capitalista, o que ali, sabe, que possibilita a acumulação de riqueza são as empresas que são as fábricas, as indústrias que são organizadas. Ontem se falou de Fordismo, tá certo? Que é uma teoria que cuida aí das organizações de trabalho e produção dentro das fábricas, tá certo? E aí, sabe, se descobre mecanismos, quando já estão 32 minutos de vídeo, eu vou deixar para falar de mecanismos depois. Eu vou chamar para esse vídeo o nome da criatura que me veio no sonho, tá certo? Aí, mas eu acho que eu vou modificar o nome, tá certo? Para não envolver problemas, tá certo? Mas eu vou colocar a raiz do nome dela, tá certo? E não vou dizer aqui qual é a raiz do nome dela, tá certo? Que é para justamente dizer, rapaz, que. Rapaz. Eu me pus ali, sabe, naquela comunidade escolar, assim, pela categoria que eu tinha, rapaz, sabe? Pela minha formação educacional. Senão eu seria merda, tá certo? Ei, rapaz, meu nome é Ernesto, rapaz, sabe? Caboclo falador, quem fala muito da Boninha Cavalo, Bom Dia Cavalo, sabe? Nesta quinta-feira, às 6h58, tá certo? Roubando o tempo aqui do Bom Dia Brasil, tá certo? Bom Dia o quê? 247, rapaz, sabe? Hoje são 22 de janeiro, bom dia.